O sol escaldante de Fez beijava a pele de Jade, mas não conseguia aquecer a melancolia em seu coração. Cada dia era uma repetição de tradições milenares, de véus que cobriam não apenas seu rosto, mas também seus sonhos mais selvagens. Ela observava as mulheres mais velhas, suas vidas pré-determinadas, e um frio percorria sua espinha. Havia um mundo além dos muros de sua casa, além das ruas estreitas do Suk, um mundo que ela só conhecia através de fragmentos de histórias e anseios secretos. A brisa do deserto trazia consigo sussurros de liberdade, de escolhas, de um amor que não era ditado por arranjos familiares. Seus olhos, profundos e expressivos, carregavam o peso de uma alma dividida, presa entre o dever e o desejo. Ela sentia-se como um pássaro engaiolado, cujo canto, embora belo, ansiava pelo voo. A cada oração, um pedido silencioso escapava de seus lábios, que o destino, de alguma forma, lhe mostrasse um caminho diferente, um propósito que fosse verdadeiramente seu. Ela não queria apenas existir, ela queria viver, amar, sentir a vastidão do mundo em sua própria pele. Este era o dilema de Jade, o segredo que ela guardava de todos, inclusive de si mesma, temendo as consequências de tal ousadia em seu universo tão rigidamente estruturado. O legado do desejo, uma história de almas gêmeas, segredos e um destino que desafia a própria vida. O Clone 2026. Fique agora com o primeiro episódio de hoje. Enquanto Jade suspirava em Fez, do outro lado do oceano, no Rio de Janeiro, a vida de Lucas Ferraz era um turbilhão de expectativas e descontentamento. Em uma festa luxuosa na Barra da Tijuca, ele observava seu irmão gêmeo, Diogo, o centro das atenções, irradiando uma energia que Lucas sentia faltar em si mesmo. Diogo ria, dançava, flertava com uma facilidade invejável, enquanto Lucas se sentia um mero observador, um reflexo pálido de uma aura. Como se ele estivesse separado por uma barreira invisível. Seus olhos vagavam pela multidão, buscando algo, qualquer coisa, que ressoasse com sua alma inquieta. Ele tinha tudo, dinheiro, família, oportunidades, mas sentia um vazio profundo, uma sensação de que sua vida estava sendo vivida por outra pessoa, ou talvez que ele ainda não havia encontrado o seu próprio caminho. O peso das expectativas familiares, especialmente as do pai, Leônidas, era esmagador, e ele desejava apenas um momento de paz para entender o que realmente queria. Lucas se afastou do burburinho da festa, buscando refúgio na varanda com vista para o mar. O som das ondas era um bálsamo para sua alma atormentada. Ele carregava um caderno de esboços, sempre à mão, onde registrava seus pensamentos e a beleza que seus olhos sensíveis capturavam. Diferente de Diogo, que era a ação, Lucas era a contemplação. Ele sonhava com arte, com uma vida de significado que transcendesse os negócios da família. As palavras de Leônidas, seu pai, ecoavam em sua mente. Você precisa ser mais como Diogo, Lucas, mais assertivo, mais decidido. Mas como ser alguém que não se é? Essa pergunta o perseguia, uma sombra constante em sua existência aparentemente perfeita. Ele desejava ardentemente encontrar sua voz, seu propósito, um lugar no mundo onde pudesse ser verdadeiramente ele mesmo, sem comparações, sem a sombra de um irmão tão brilhante. A solidão na varanda, sob o céu estrelado do rio, era um espelho de sua alma. Longe dali, em um laboratório de alta tecnologia, o Dr. Alberi vivia em seu próprio universo de ambição e ciência. Com óculos na ponta do nariz, ele examinava células sob um microscópio, seus olhos brilhando com uma intensidade quase febril. Para Alberi, a vida não era um mistério a ser aceito, mas um código a ser decifrado, manipulado e, quem sabe, reescrito. Ele acreditava que a humanidade estava à beira de uma nova era, onde a ciência poderia superar os limites da natureza e até mesmo da mortalidade. Suas mãos, firmes e precisas, executavam movimentos calculados, enquanto sua mente fervilhava com teorias audaciosas e planos secretos. Ele via o DNA não apenas como um manual de instruções, mas como uma tela em branco, pronta para sua arte. A ética para ele era uma barreira a ser transposta em nome do progresso. Em seu laboratório silencioso, cercado por equipamentos de ponta, Alberi se sentia um demiurgo moderno, prestes a desafiar os deuses e redefinir o que significava ser humano.
Seu coração pulsava com a promessa de uma descoberta que mudaria o mundo para sempre, e ele estava disposto a pagar qualquer preço por isso. De volta a Fez, a rotina de Jade era um mosaico de cores vibrantes e emoções contidas. Pela manhã, os cheiros de especiarias e pão fresco invadiam a casa, enquanto à tarde, as vozes das mulheres tecendo e cozinhando preenchiam o ar. Zoraide, sua amiga e confidente, tentava amenizar a melancolia de Jade com histórias e risadas, mas a tristeza persistia. Jade ajudava nas tarefas domésticas, aprendia as receitas da avó, mas seus pensamentos estavam sempre longe, voando para um horizonte desconhecido. Ela se sentia grata pela beleza de sua cultura, pela riqueza de sua história, mas a rigidez das tradições sufocava seu espírito. O desejo de liberdade era um fogo que queimava silenciosamente em seu peito, um segredo que ela guardava de todos, até mesmo de Zoraide. Ela se perguntava se algum dia encontraria um lugar onde pudesse ser ela mesma, sem as amarras do passado, sem o peso das expectativas de sua família. Cada dia era uma batalha interna entre o dever e o desejo, entre a tradição e a modernidade, e Jade sentia que estava perdendo essa batalha. No Rio, a dinâmica entre Lucas e Diogo era um estudo de contrastes. Diogo, o primogênito e favorito, irradiava confiança e carisma. Ele era o herdeiro natural dos negócios da família Ferraz, o filho que Leônidas sempre sonhou. Lucas, por sua vez, era o artista, o sonhador, o que preferia a solidão de um ateliê à efervescência de uma sala de reuniões. Em uma conversa descontraída, Diogo falava de seus planos de expansão da empresa, de viagens e aventuras, enquanto Lucas o ouvia com um misto de admiração e inveja. Ele desejava ter a mesma facilidade de Diogo para navegar pelo mundo, para se conectar com as pessoas, para sentir-se pleno. Mas, ao mesmo tempo, sabia que aquele não era o seu caminho. A comparação constante era um fardo pesado, uma sombra que o seguia por toda parte. Ele amava seu irmão, mas a diferença entre eles era um abismo que parecia intransponível. Diogo era o sol e Lucas a lua, cada um com sua própria luz, mas um sempre ofuscando o outro na percepção do mundo. De volta ao laboratório, Albieri discutia suas teorias com Miriam, sua assistente leal e, por vezes, cética. "Miriam, imagine as possibilidades!" ele exclamava, seus olhos fixos em um diagrama complexo. "Não estamos apenas curando doenças, estamos redefinindo a própria existência. E se pudéssemos trazer de volta aqueles que perdemos, não como uma memória, mas como uma presença, um novo começo?" Miriam ouvia com uma mistura de fascínio e apreensão. Ela admirava a genialidade de Albieri, mas temia a linha tênue que ele parecia prestes a cruzar, a fronteira entre a ciência e a divindade. "Doutor, o senhor não teme as consequências? O que é natural? O que é artificial?" ela perguntava, sua voz baixa e hesitante. Albieri apenas sorria, um sorriso que continha um toque de loucura e certeza. "A natureza nos deu as ferramentas, Miriam. Cabe a nós usá-las para moldar o futuro. O medo é o inimigo do progresso. Eu não temo, eu ouso." Em Fez, a notícia da visita de Said, um jovem empresário de família tradicional e com forte influência, espalhou-se pela casa como um sussurro de destino. Ele viria para conhecer Jade, com a intenção de um possível casamento arranjado. O coração de Jade se apertou. Ela sabia que era seu dever aceitar, que sua família esperava isso dela, mas a ideia de ter sua vida decidida por outros era sufocante. Sua tia, Latifa, tentava acalmá-la, explicando a importância da união, da tradição, do respeito aos costumes. "Said é um bom homem, Jade. Ele tem posses, respeita a nossa cultura. Você será feliz", Latifa dizia. Mas Jade ouvia apenas o eco de suas próprias dúvidas. Ela se via presa em uma teia de expectativas, onde sua voz não tinha lugar. O véu que cobria seu rosto parecia agora cobrir também seu futuro, obscurecendo qualquer vislumbre de escolha pessoal. Ela desejava ter a coragem de rejeitar, de lutar por seu próprio caminho, mas a força das tradições era avassaladora e ela sentia-se pequena diante de tal poder. No Rio, Lucas encontrou consolo na solidão da praia, com o vento salgado em seu rosto e a areia sob seus pés.
Ele sentou-se na areia, observando as ondas quebrando, desenhando no seu caderno. Seus traços eram melancólicos, figuras que pareciam flutuar entre mundos, buscando uma ancoragem. Ele sentia uma atração inexplicável pelo desconhecido, por lugares distantes, por culturas que contrastassem com a sua própria. Era um anseio por algo mais, algo que ele não conseguia nomear, mas que sentia em cada fibra de seu ser. A vida parecia passar por ele, e ele se via como um espectador, não um participante ativo. O mar, com sua imensidão e mistério, era um espelho de sua alma, vasta e inexplorada. Ele desejava uma aventura, uma jornada que o levasse para longe das expectativas de sua família e da sombra de seu irmão. Um desejo profundo de se perder para se encontrar. Em outro bairro do Rio, a vida de Deusa, uma mulher simples e cheia de fé, era marcada por um único e ardente desejo: ser mãe. Ela trabalhava duro como dançarina em um bar, sua energia contagiante. Mas em seu coração, a maior dança era a da maternidade. Ela conversava com seu pai, Edivaldo, o barman, sobre seus sonhos, seus tratamentos, as tentativas frustradas de engravidar. Pai, eu só queria ter um filho, um pedacinho de mim para amar, para cuidar, ela dizia, seus olhos marejados de esperança e um pouco de desilusão. Edivaldo a abraçava, tentando confortá-la, mas sabia que sua filha carregava uma dor profunda. Deusa era forte, resiliente, mas o relógio biológico era um inimigo implacável. Ela não desistiria, não enquanto houvesse um sopro de esperança, uma nova possibilidade, um milagre. Seu desejo de ser mãe era a força motriz de sua vida, a melodia que embalava seus dias e suas noites. Albieri, em sua busca incessante por um útero para suas experiências, havia notado Deusa, não de forma pessoal, mas como uma peça em seu intrincado quebra-cabeça genético. Ele a observava de longe, talvez em uma clínica de fertilidade onde ela fazia exames, ou em algum evento. Para ele, Deusa não era uma mulher com sonhos e dores, mas um recipiente potencial, uma oportunidade para concretizar sua maior ambição. Seus dados médicos, sua saúde, sua determinação em ser mãe eram fatores que Albieri considerava ideais. Ele via nela a tela perfeita para sua obra-prima científica. A frieza de sua observação contrastava com a pureza do desejo de Deusa. Ele planejava seus próximos passos com uma precisão cirúrgica, sem qualquer hesitação moral. O projeto de um clone, que até então parecia uma fantasia distante, começava a tomar forma em sua mente, e Deusa era a chave para torná-lo realidade. Ele estava à beira de um precipício, e não havia volta. Em Fez, à noite, quando a casa estava em silêncio e todos dormiam, Jade encontrava seu refúgio secreta. Escondido sob um tapete antigo, ela guardava um pequeno tablet, um presente de seu irmão há muitos anos, que ela usava para acessar a internet em segredo. Era sua janela para o mundo exterior, um portal para uma vida que ela mal podia imaginar. Ela lia sobre outras culturas, via imagens de mulheres livres, com roupas modernas, com carreiras e escolhas. Cada clique era um suspiro de liberdade, uma dose de ousadia que a alimentava. Ela sonhava em dançar sem véus, em falar sem restrições, em amar sem arranjos. O brilho da tela iluminava seu rosto no escuro, revelando uma mistura de fascínio e anseio. Era um segredo perigoso, uma rebelião silenciosa que, se descoberta, traria vergonha e punição. Mas Jade não conseguia resistir ao chamado do desconhecido, à promessa de um futuro diferente. Ela sabia que estava brincando com fogo, mas o desejo de liberdade era mais forte do que o medo. No Rio, a energia de Diogo era inesgotável. Ele planejava uma viagem, uma aventura para desbravar novas oportunidades para os negócios da família, mas também para viver intensamente. Lucas, você deveria vir comigo, sair um pouco dessa sua bolha, ele provocava, com um brilho nos olhos. Lucas sorria fracamente, sentindo uma pontada de inveja e um profundo desejo de aceitar. Mas o medo, a insegurança o prendiam. Ele admirava a coragem de Diogo, sua capacidade de se lançar ao mundo sem hesitação. Diogo era a personificação da vida que Lucas desejava ter, mas não ousava buscar. A conversa era leve, mas para Lucas, cada palavra de Diogo era um lembrete do que ele não era, do que ele não fazia.
Ele se via preso em sua própria inércia, enquanto Diogo voava livre. A despedida de Diogo era iminente, e Lucas sentia um pressentimento estranho, uma leve sombra sobre a alegria contagiante do irmão. Ele não sabia, mas aquele seria um dos últimos momentos de normalidade entre eles. Finalmente, Saíde chegou a Fez. Um homem de presença marcante, com um olhar penetrante e uma elegância inata. Ele era respeitoso, educado, mas sua postura revelava uma firmeza inabalável em suas convicções e tradições. Ao ser apresentado a Jade, seus olhos se fixaram nela, analisando-a com uma intensidade que a fez corar sobre o véu. Ele a cumprimentou com palavras gentis, elogiando sua beleza e a honra de sua família. Jade, por sua vez, sentia o peso de seu olhar, a pressão de um destino que se aproximava. Ela tentava manter a compostura, respondendo com a devida reverência, mas seu coração batia acelerado, uma mistura de medo e uma estranha curiosidade. Saíde era o epítome do que sua cultura esperava dela, um pilar de tradição e estabilidade. Ele não era o amor que ela sonhava, mas era o futuro que lhe estava sendo imposto. O encontro era um jogo de aparências, onde o destino de Jade estava sendo selado, palavra por palavra, olhar por olhar. A conversa entre Lucas e Diogo tornou-se mais séria. Leônidas, o pai, havia pressionado Diogo a assumir mais responsabilidades na empresa, e Diogo, por sua vez, tentava incentivar Lucas a fazer o mesmo. Pai espera que a gente continue o legado dele, Lucas. Não podemos decepcioná-lo, Diogo disse, seu tom mais sério do que o habitual. Lucas sentia o peso dessas palavras, a carga de uma herança que ele não desejava. Ele tentava expressar seus próprios anseios, sua paixão pela arte, mas as palavras pareciam se perder no ar, sem eco. Diogo, embora amoroso, não conseguia compreender a profundidade da inquietação do irmão. Para ele, o caminho estava claro, pavimentado pelo sucesso e pela tradição familiar. Lucas, no entanto, via apenas um beco sem saída, um futuro que não lhe pertencia. A tensão era palpável, um abismo silencioso se abrindo entre os dois irmãos, cada um em seu próprio mundo de expectativas e sonhos conflitantes. Eles não sabiam que aquele seria um dos últimos diálogos, um dos últimos momentos de normalidade antes que o destino os separasse de forma brutal. Albieri, em seu refúgio científico, mergulhava em monólogos justificando suas ações. A ciência não deve ser limitada por preconceitos morais antiquados, ele pensava, enquanto manipulava amostras em uma placa de Petri. O que é a vida senão uma sequência de códigos que podemos aprimorar, corrigir? Estamos à beira de erradicar doenças, de prolongar a existência, de criar perfeição. Aqueles que me criticam não veem a grandiosidade da minha visão, a coragem de desafiar o estabelecido. Seus olhos brilhavam com uma convicção inabalável, quase fanática. Ele via a si mesmo não como um vilão, mas como um pioneiro, um visionário que estava à frente de seu tempo. A ética era uma convenção humana e a ciência, para ele, transcendia todas as convenções. Ele estava prestes a fazer história, a deixar sua marca no universo, mesmo que para isso tivesse que quebrar todas as regras, desafiar todas as leis, inclusive as da natureza e as da fé. O silêncio do laboratório era preenchido apenas pelo zumbido dos aparelhos e pelo eco de sua própria ambição. O encontro com Saíde deixou Jade ainda mais angustiada. A tão forte e tradicional assombrava seus pensamentos. Ela sentia o peso de um anel invisível em seu dedo, o selo de um destino que ela não havia escolhido. Zoraide tentava acalmá-la, lembrando-a da honra que seria para sua família, da segurança que Saíde poderia oferecer. Mas e o amor, Zoraide? E a escolha? Jade perguntava, sua voz um sussurro de desespero. Seus olhos, antes cheios de um brilho sonhador, agora carregavam uma sombra de resignação. Ela se via presa em uma gaiola de ouro, onde a beleza e a riqueza não podiam compensar a perda da liberdade. Cada brisa que entrava pela janela parecia trazer consigo o cheiro de um futuro já escrito, um futuro sem espaço para seus próprios desejos. Ela sentia que sua alma estava sendo vendida, pedaço por pedaço, em nome da tradição e do dever. A beleza de Fez parecia agora um cenário para seu próprio cativeiro. Então, a tragédia.
Um chamado, um som distante de sirenes, um silêncio repentino que se abateu sobre a casa dos Ferraz. A notícia chegou como um raio, dilacerando a alegria e a paz. Diogo, o vibrante, o cheio de vida, havia sofrido um acidente de helicóptero. A vida, que antes pulsava com tanta intensidade, foi ceifada em um instante cruel. Leônidas, o pai, caiu de joelhos, sua voz um lamento dilacerante. Dalva, a governanta, chorava compulsivamente, a dor estampada em seu rosto. O ar da casa ficou denso, pesado com a incredulidade e o desespero. A alegria se transformou em luto, a esperança em desolação. O vazio deixado por Diogo era imenso, um buraco negro que engolia a todos. A vida que Lucas tanto invejava agora se tornava uma memória dolorosa, um fantasma que o assombraria para sempre. Ninguém podia prever que a partida de um irmão abriria as portas para um futuro tão inesperado e controverso. Lucas recebeu a notícia da morte de Diogo como um golpe no estômago, um soco que o deixou sem ar, sem chão. O mundo, antes tão vibrante, de repente se tornou cinza. A rivalidade, a inveja silenciosa, tudo substituído por uma dor avassaladora, uma culpa que o esmagava. Ele não apenas havia perdido um irmão, mas uma parte de si mesmo, o espelho que, por mais que o incomodasse, o definia. As lembranças de Diogo, suas risadas, suas brincadeiras, agora eram facas que perfuravam sua alma. Ele se isolou em seu quarto, incapaz de processar a magnitude da perda. As lágrimas rolavam silenciosamente, misturando-se com a sensação de impotência. O que seria dele agora? Sem a sombra de Diogo, quem ele era? A morte do irmão, que antes parecia uma barreira, agora se tornava um vazio, um abismo sem fim. Lucas sentia-se perdido, desorientado, como um barco à deriva em um mar revolto. Seu mundo havia desmoronado e ele não sabia como reconstruí-lo. A notícia da morte de Diogo atingiu Albieri de uma forma inesperada. Não apenas como a perda de um afilhado, um jovem que ele via crescer, mas como a destruição de um material genético perfeito, uma oportunidade única que se esvaía. Ele caminhava em seu laboratório, agitado, seus pensamentos em um turbilhão. A tristeza se misturava com uma frustração científica. Diogo, um espécime tão raro, tão promissor, ele murmurava, quase para si mesmo. A ideia, antes um sussurro insano, começou a gritar em sua mente. E se ele pudesse trazer Diogo de volta? Não o espírito, talvez, mas a carne, o DNA, a essência biológica. A ética? Que se danem as regras. A natureza havia sido cruel, mas a ciência poderia ser mais poderosa. O luto de Albieri era uma mistura bizarra de dor pessoal e obsessão profissional. A morte de Diogo não era o fim, mas o gatilho para a mais audaciosa e perigosa de suas experiências. Ele via a tragédia como uma oportunidade, um convite para desafiar os limites da vida e da morte. Em meio à dor dilacerante, uma ideia insana começou a se formar na mente de Albieri. Ele se lembrou das amostras de Diogo que havia coletado em exames de rotina, guardadas por um capricho científico. Era uma chance, uma única e perigosa chance de desafiar a morte, de trazer de volta o que a natureza havia tirado. Seus pensamentos corriam a 1000 por hora, ligando as peças de um quebra-cabeça que parecia impossível. A dor de Leônidas, a desesperança de Lucas, tudo isso alimentava sua convicção. E se eu pudesse dar a eles uma segunda chance, uma nova vida? Ele se perguntava, embora soubesse que suas motivações eram muito mais egoístas. A obsessão pela clonagem, que antes era uma teoria abstrata, agora tinha um rosto, um nome, Diogo Ferraz. Ele sabia que estava prestes a cruzar uma linha sem volta, a brincar de Deus, mas a adrenalina de tal empreitada era irresistível. O cientista estava prestes a se tornar um criador, e o mundo nunca mais seria o mesmo. O luto de Lucas era um poço sem fundo. Ele se sentia perdido, vazio, como se sua própria identidade tivesse se desfeito com a partida de Diogo. A casa, antes cheia de vida e risadas, agora era um mausoléu de memórias. Ele vagava pelos corredores, tocando os objetos que pertenciam ao irmão, sentindo a ausência em cada canto. A dor era tão intensa que parecia física, um peso constante em seu peito.
Ele tentava encontrar um sentido, uma razão para tamanha crueldade do destino, mas não havia respostas. A culpa o corroía, porque ele, o sonhador, o menos útil, havia sobrevivido, enquanto Diogo, o pilar da família, havia partido. Ele se sentia um impostor, vivendo uma vida que não era sua, na sombra de um fantasma. A única coisa que ele desejava era fugir, se afastar de tudo que o lembrava da perda. Buscar um lugar onde pudesse respirar novamente, onde a memória de Diogo não fosse uma tortura constante. Ele precisava se encontrar, ou se perder de vez. Albieri, com sua mente calculista, aproximou-se de Deusa, não de forma direta sobre a clonagem, mas com uma proposta que parecia um milagre para ela. Ele a encontrou em um momento de desespero, após mais uma tentativa frustrada de engravidar. Deusa, eu tenho um programa de pesquisa avançado em fertilidade, com técnicas inovadoras. Poderia ser sua última chance, ele disse, sua voz calma e persuasiva. Os olhos de Deusa brilharam com uma nova esperança. Ela estava exausta das decepções, mas a promessa de Albieri era um farol em sua escuridão. Ela não questionou os detalhes científicos, apenas a possibilidade de realizar seu maior sonho. Para Albieri, Deusa era a tela em branco, o recipiente perfeito para sua ousadia. Ele sabia que estava manipulando uma vida, mas sua obsessão era maior do que qualquer escrúpulo. A inocência de Deusa era o disfarce perfeito para seu experimento proibido. Ela, em sua busca desesperada pela maternidade, estava prestes a se tornar parte de algo muito maior e mais perigoso do que poderia imaginar. Enquanto a tragédia se desenrolava no rio, Jade, alheia a tudo, continuava a sonhar em Fez. Ela observava o pôr do sol sobre os telhados da cidade, imaginando como seria a vida em um lugar onde o sol nascesse e se pusesse de forma diferente, onde as regras fossem outras. Seus pensamentos voavam para além dos véus, para além das paredes de sua casa, para um futuro onde ela pudesse ser a dona de seu próprio destino. Ela fantasiava com um amor arrebatador, um encontro mágico que a libertaria de todas as amarras. A Ambora respeitosa não se encaixava em seus sonhos. Ela desejava paixão, aventura, uma conexão de alma que transcendesse as convenções. A esperança de um amor verdadeiro era a única coisa que a mantinha viva, a chama que ardia em seu coração apesar de todas as adversidades. Ela não sabia que, em breve, seu destino se cruzaria com o de um homem que também buscava um novo caminho, um novo começo, um novo amor, longe de sua própria dor. Em um impulso de desespero e busca por sentido, Lucas tomou uma decisão radical. Ele ia para Marrocos. Diogo sempre sonhava em conhecer aquele país exótico, com suas cores e mistérios. Para Lucas, era uma forma de homenagear o irmão, mas também de fugir de sua própria dor e da pressão familiar. Ele precisava se perder para se encontrar, se afastar de tudo que o lembrava da perda. A viagem era uma fuga, mas também uma promessa de renovação, de uma chance de reconstruir sua vida longe das expectativas. Ele arrumou uma pequena mala, deixando para trás o luxo e o luto que sufocavam sua alma. O Marrocos, com sua cultura milenar e seu ar de mistério, parecia o lugar perfeito para uma alma em busca de respostas. Ele não sabia o que encontraria, mas sentia que precisava ir, seguir um chamado que vinha de dentro, uma voz que sussurrava sobre um novo começo em terras distantes. A jornada era mais do que uma viagem, era uma busca por si mesmo. Deusa, cega pela esperança de ser mãe, concordou com o tratamento de Albieri. Ela assinou os papéis, mal lendo as letras miúdas, seus olhos fixos apenas na promessa de um filho. "Confio no Senhor, doutor, eu só quero meu bebê", ela disse, sua voz embargada pela emoção. Albieri a observava com uma mistura de triunfo e uma ponta de remorso, rapidamente sufocada por sua ambição. Para ele, Deusa era a chave para sua imortalidade científica, o elo perdido em sua equação. Ela era a tela perfeita para sua arte, o útero que abrigaria seu segredo. Deusa, em sua simplicidade e fé, não poderia imaginar a magnitude do que estava prestes a acontecer. A vida que ela carregaria não seria apenas sua, mas um eco do passado, uma cópia de um homem que ela nunca conheceu. O destino estava sendo traçado, não por acaso, mas pela mão ambiciosa de um cientista e pelo desejo mais profundo de uma mulher.
Deusa, em sua simplicidade e fé, não poderia imaginar a magnitude do que estava prestes a acontecer. A vida que ela carregaria não seria apenas sua, mas um eco do passado, uma cópia de um homem que ela nunca conheceu. O destino estava sendo traçado, não por acaso, mas pela mão ambiciosa de um cientista e pelo desejo mais profundo de uma mulher. No silêncio estéril do laboratório, Albieri realizou o procedimento. Suas mãos, antes firmes, tremiam levemente com a magnitude do momento. Ele manipulava as células de Diogo, o material genético que carregava a essência do jovem falecido, e as introduzia no óvulo de Deusa, que havia sido preparado para receber a nova vida. Era um momento de pura tensão, uma dança delicada entre a ciência e o proibido. O zumbido dos aparelhos era o único som, acompanhando a respiração contida do cientista. Ele sentia a história sendo feita em suas mãos, o destino sendo reescrito. O medo do fracasso era grande, mas a euforia da possibilidade era ainda maior. Ele estava desafiando a natureza, a religião, a própria concepção de vida. Ao final, um sorriso de triunfo, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. O clone estava a caminho. Ele havia cruzado a linha e não havia volta. O segredo mais bem guardado do mundo estava agora dentro de uma mulher que sonhava em ser mãe. Lucas chegou a Marrocos. A explosão de cores, cheiros e sons do aeroporto de Casablanca o envolveu, um contraste gritante com o luto do Rio. Ele se sentia desorientado, mas ao mesmo tempo uma estranha sensação de alívio o invadia. Era um mundo novo, um lugar onde ninguém o conhecia, onde ele não era o irmão do falecido Diogo. As ruas vibrantes, os mercados movimentados, os rostos desconhecidos, tudo era uma novidade que o tirava de sua própria dor. Ele respirou fundo, absorvendo o ar exótico, sentindo-se um explorador em uma terra desconhecida. Havia algo mágico no ar, uma promessa de aventura, de autodescoberta. Ele não sabia o que o esperava, mas sentia que estava no lugar certo, no momento certo. A tristeza ainda estava lá, uma sombra em seu coração, mas a curiosidade e a fascinação pelo novo mundo começavam a abrir uma pequena fresta de luz em sua alma. Ele estava pronto para o que viesse, para o que o destino lhe reservava. Em Fez, Jade estava no coração do Souk, o mercado fervilhante, ajudando sua tia com as compras. As vozes dos vendedores, o aroma das especiarias, o brilho dos tecidos, tudo era familiar, mas naquele dia uma estranha premonição a invadia. Seus olhos, parcialmente velados, dançavam sobre a multidão, buscando algo, ou alguém que ela não sabia nomear. Havia uma sensação de que algo importante estava prestes a acontecer, um pressentimento que a fazia sentir-se inquieta e excitada ao mesmo tempo. Ela sentia um frio na barriga, uma eletricidade no ar, como se o destino estivesse tecendo uma nova trama ao seu redor. Ela não sabia, mas o homem que viria a mudar sua vida estava a poucos passos de distância, um estrangeiro em busca de respostas, um espelho de sua própria alma. O destino, caprichoso e misterioso, estava prestes a unir dois mundos tão diferentes, duas almas tão semelhantes, em um encontro que desafiaria todas as convenções. Então, em meio ao caos e à beleza do Souk, seus olhos se encontraram. Lucas, deslumbrado com a novidade, viu Jade. Ela, por sua vez, sentiu um arrepio, uma atração instantânea por aquele estrangeiro de olhos tristes e curiosos. O tempo pareceu parar. O burburinho do mercado silenciou. Era como se eles fossem os únicos seres no mundo, conectados por um fio invisível de destino. Seus olhares se prenderam, uma comunicação silenciosa que transcendia a linguagem e a cultura. Era um reconhecimento, uma alma encontrando sua outra metade. Mesmo sem saber. A beleza exótica de Jade, sua aura de mistério, cativou Lucas. A melancolia em seus olhos, a busca por algo mais, ressoou com a própria alma de Lucas. Naquele instante, no coração do Marrocos, um amor proibido, um amor que desafiaria todas as barreiras, começou a nascer. O primeiro encontro de Jade e Lucas não foi apenas um olhar. Foi o início de uma lenda, um eco de destinos entrelaçados, uma promessa de paixão e dor. O destino havia cumprido sua parte, e o mundo nunca mais seria o mesmo.
O olhar entre Jade e Lucas se estendeu, uma promessa silenciosa de um futuro incerto. Enquanto isso, em um laboratório secreto, uma nova vida se formava, um eco do passado, uma cópia que desafiaria a própria noção de identidade. Será que esse amor proibido sobreviverá às tradições e aos segredos da ciência? O destino de Jade e Lucas, agora entrelaçado, estava apenas começando. Qual será o preço de desafiar o tempo e a natureza? O Clone 2026 continua.